poblações pelo pecado não te agradaram. Paulo, Hebreus 10, 6. É certo que todo trabalho sincero de adoração espiritual nos levanta a alma, elevando-nos os sentimentos. A súplica no remorso traz-nos a bênção das lágrimas consoladoras. A rogativa na aflição dá-nos a conhecer a deficiência própria, ajudando-nos a descobrir o valor da humildade. A solicitação na dor revela-nos a fonte sagrada da inesgotável misericórdia. A oração refrigera, alivia, exalta, esclarece, eleva, mas, sobretudo, afeiçoa o coração ao serviço divino. Não olvidemos, porém, de que os atos íntimos e profundos da fé são necessários e úteis a nós próprios. Na essência, não é o Senhor quem necessita de nossas manifestações votivas, mas somos nós mesmos que devemos aproveitar a sublime possibilidade da repetição, aprendendo com a sabedoria da vida. Jesus espera por nossa renovação espiritual, acima de tudo. Se erraste, é preciso procurar a porta da retificação. Se ofendeste alguém, corrige-te na devida reconciliação. Se te desviaste da senda reta, volta ao caminho direito. Se te perturbaste, harmoniza-te de novo. Se abrigaste a revolta, recupera a disciplina de ti mesmo. Em qualquer posição de desequilíbrio, lembra-te de que a prece pode trazer-te sugestões divinas, ampliar-te a visão espiritual e proporcionar-te consolações abundantes. Todavia, para o Senhor não bastam as posições convencionais ou verbalistas. O Mestre confere-nos a dádiva e pede-nos a iniciativa. Nos teus dias de luta, portanto, faze-nos votos e promessas que forem de teu agrado e proveito. Mas não te esqueças da ação e da renovação aproveitáveis na obra divina do mundo e sumamente agradáveis aos olhos do Senhor. Que assim seja. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, Senhor. Que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entremos em tentações, e livrai-nos de todo o mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai-me nas provas desta vida. Dai-me força para suportá-las sem murmurar. Afastai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não dê entrada a nenhum espírito que tentasse iludir-me e conduzir-me no caminho do mal. Esclarecei-me a consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me de sobre os olhos o véu do orgulho, capaz de impedir-os perceber e confessá-los a mim mesmo. A ti, sobretudo, bondoso anjo da guarda, que mais particularmente velais por mim, e a todos vós, espíritos protetores, que por mim vos interessais, fazei que me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades, elas sejam atendidas segundo a vontade de Deus. Que a paz que irradia do coração de Jesus e que abrange toda a terra, possa ser assimilada por todos os corações aqui presentes, tanto encarnados quanto os desencarnados, para que, de posse dessa paz, possamos compreender as leis que regem o mundo espiritual e ter a sabedoria de praticá-las em nossa vida diária. Em nome do nosso Mestre amado Jesus,
da irmã veneranda e sua equipe espiritual que nos assiste, bem como dos nossos anjos da guarda, solicitamos que a água aqui exposta seja frutificada em nosso benefício. Que assim seja. Damos graças a Deus. Amém. Boa noite. Muita paz a todos. Vocês pediram uma foto da coisa, eu trouxe a coisa para vocês verem. A Anitta é essa estruturazinha que está aqui. Isso é um corte sagital. Você passa a cabeça no meio, aí você vê a imagem medial do cérebro. E aí, corta, cortar. A hipótese é isso aqui. Aqui é o hipotálamo, parte anterior do terceiro ventrículo. Aqui é que está a vida. Aqui é o hipocampo. Aqui é o lúcus que gira para o hipocampo, está por dentro. E aqui é o singular. Esse negócio aqui tem tanta coisa importante aqui, sabe? Cada coisa bonita que surge a respeito desse singular. Então, a vida é só essa estruturazinha, esse remédio que faz você se preparar não só em situações de medo, mas principalmente nas grandes emoções e sentimentos nossos que ficam aí registrados. Quando você aprende a amar, esse sentimento de amor, de caridade, você aprende que se torna instintivo, é ela a ficar em atividade para que você continue sempre amando do modo instintivo, como Kardec falou. A verdadeira caridade é a caridade instintiva, essa que você já praticou tanto, que ela instintivamente brota de você. Então a gente tem que ter um pouco de noção sobre essas coisas, porque os nossos sentimentos, nossas emoções, estado de humor, afeto, nossas paixões, não são questões que antes a gente julgava questões morais só, não. São questões viscerais. Todos esses sentimentos, essas afetividades nossas, existem redes neuronais e núcleos de neurônios, que são a parte interpretativa desse afeto que tem no espírito, que vai ser passado da mente para o corpo espiritual nosso, do nosso perispírito, do nosso cérebro perispiritual. O nosso cérebro perispiritual vai passar para o nosso cérebro físico. E é muito bonito quando a gente começa a estudar essas coisas, né? E a gente começa a ver, para você ver como a gente está atrasado. O neurônio, a célula neuronal, a célula nervosa nossa, ela tem duas fontes de trabalho através dela, que ela vai exercitar a sua função. É a parte que a gente chama de parte química, que são dos neurotransmissores, que são essas drogas que a gente já conhece hoje em dia, né? Serotonina, a dopamina, noradrenalina, que são neurotransmissores. E tem a parte elétrica cerebral. A parte elétrica é aquela que você faz no eletroencefalograma, você está registrando a parte elétrica do teu neurônio trabalhando. É justamente essa parte elétrica cerebral nossa que está em íntimo contato com a parte elétrica cerebral do nosso corpo espiritual. E é justamente esse corpo espiritual nosso, perispírito, cérebro perispiritual, que vai estar em contato com a energia mental que é do espírito em si na sua essência. Então você tem a energia mental, você tem a energia perispiritual, você tem a energia humana, todos se relacionando com a outra. Então você começa a entender na doutrina espírita que quando o espírito pensa, sente e assume com a sua vontade, essa vontade que ele
querendo externar, vai sair do corpo mental dele, numa forma de energia mental que vai encontrar o cérebro perispiritual, que também é um tipo de energia do nosso perispírito, que através desse cérebro perispiritual vai chegar no nosso cérebro material, que tem uma célula lá, que tem essa capacidade elétrica de captar esse pensamento e colocar em exercício através dos neurônios trabalhando dentro de si. Então a doutrina espírita vem mostrar para a gente como é que uma questão moral pode gerar uma doença física. Você pensando mal, agindo, querendo agir mal, você termina danificando os seus neurônios. Então é por isso que a gente está estudando essa parte de influências sutis. É baseado nisso aí, tudo que a gente está vendo. Onde estaria a descarga patológica? Qual o diretor de treina? Não, aí a recomendação mais é que a gente tem um canto, né? Tanto que a gente tem a epilepsia parcial motor, que a maioria dela na região temporal, que é mais de hipocampo. É ele que é uma área muito epileptórica. A gente sabe hoje em dia que essa área é onde guarda a memória. Essa memória, a memória afetiva está aqui na vida, a memória cognitiva está aqui no hipocampo. E é interessante que as pessoas que têm crise epilética, preocupação complexa, que vem nessa área, eles têm uma memória executiva da crise. A crise tem aquelas peculiaridades que se repete sempre com aqueles mesmos trejeitos motores, faciais, às vezes de fala, porque ele está trazendo memórias do passado, de encarnações anteriores, da vida presente. É muito interessante essas coisas aí estudadas. A gente começava a falar disso aqui, não para, mas é muito gostoso. Eu acho que o mais importante para vocês ficarem sabendo é que a nossa afetividade não é uma questão subjetiva, ela é uma questão objetiva e visceral. Existe uma víscera chamada cérebro, que tem áreas determinadas nele, que tem essa peculiaridade de captar a nossa afetividade do nosso espírito e externar ela. Então, não fica você achando que é a genética do meu cérebro que faz com que eu seja assim. Isso é coisa ilusória. Não tem nada de genética do cérebro. A gente tem um espírito que tem seus vícios, que gosta de viver dos seus vícios, se compraz com seus vícios e arruma desculpa dos seus vícios. E coloca isso em nome da gente. Para você ter uma noção da pouca penetrância genética nas doenças, depois que aquele livro Ciência do Mal chegou na classe média, mostrando as vias da empatia e das doenças de falta de empatia, a psicopatia, a sociopatia, a borderline, transtorno explosivo físico, intermitente, transtorno explosivo verbal, esse monte de doença. Depois de 6 anos depois, 5 anos depois, saiu um trabalho dessa mesma equipe mostrando que a penetrância genética na eclosão da doença é menos de 10%. Mais de 90% dessas doenças todas, o envolvimento da empatia, é questões pessoais, individuais daquela coisa. Questões familiares do meio que ele foi criado para a educação dele, e principalmente questões socioeconômicas em que ele vive. Os fatores ambientais e pessoais nossos, eles são a nossa genética espiritual, ela é muito mais prevalente do que a nossa genética material. E é isso que a gente tem. Então, à medida que
que as coisas acontecem, está surgindo cada vez mais trabalho, mostrando esse elo de ligação entre o que é matéria ponderada, o que é matéria imponderada, e a gente começa a entender também o que é essa energia mental. Mas, bom, em relação ao cérebro espiritual, essas estruturas, elas têm uma correspondência. tem uma correspondência anatômica nos nossos centros de força. Então, o que a gente vai trazendo de patrimônio eletromoral e ao longo das encarnações, tem uma vida também do cérebro. Sendo que nosso cérebro espiritual é muito mais complexo do que isso aqui. Isso aqui é uma triste imagem pálida do que é o nosso cérebro espiritual. Ele é muito mais complexo, com as estruturas que ele tem, do que isso que a gente tem aqui hoje. Para você ter uma noção, existe uma incompatibilidade de você perceber o que está no seu cérebro espiritual pelo esse cérebro físico que a gente tem. Se a gente admira e vê o tanto que isso é complexo, você começa a ver o grau de complexidade maior do lado espiritual, porque lá eu tenho acessível várias encarnações. Lá eu tenho condição de conviver no mundo espiritual. Esse cérebro nosso que a gente tem, ele não tem condição nem de conviver com o mundo espiritual quando eu estou dormindo. Quando eu estou dormindo, o cérebro não tem como registrar, ele não tem como é que eu posso dizer? Ele não tem a capacidade, nem tem a resistência de poder suportar as informações do mundo espiritual que existe, que eu estou vivendo quando eu estou dormindo no nosso cérebro físico. Então, esse cérebro que a gente tem material nosso, humano, ele é algo muito distante do que é o nosso cérebro, o nosso perispírito. Então, às vezes você pergunta, mas por que eu não lembro do que eu fiz quando eu estava dormindo? Porque aí o cérebro não tem capacidade para isso, ele não tem vigor para aguentar duas vidas desse jeito simultaneamente. Então, que a gente tenha muito cuidado com essas coisas. Achando isso complexo, o nosso perispírito é muito mais complexo. A energia quântica atua também no campo espiritual? Atua. A energia quântica é você estar começando a antever a energia do mundo espiritual. Sendo que, para você ter uma noção como é que é a coisa, né? Aqui a gente lida com matéria densa e essa forma de energia elétrica que a gente vive, né? Que a gente vê nesse mundo, nesse universo todo, né? Porque a gente vê os outros sóis, as outras estrelas, as galáxias, você vê essas coisas todas. Isso a gente chama de matéria densa e energia densa. Isso do ponto de vista universal, e agora é dado científico, não tem nada a ver com o espiritismo. Isso representa no máximo 4% do universo. Você juntando esses bilhões, trilhões de galáxias, de planetas, juntando isso aí tudo, é no máximo 4% do universo. 96% do universo é de que ele chama de matéria negra e energia escura. É uma matéria imponderada, e é uma energia que não é visível por nós com essa matéria densa. É essa energia espiritual. Entende? É aí que está o nosso perispírito. E é essa matéria do mundo espiritual que a gente vê, que eles descrevem nos livros que André Luiz traz para a gente, do nosso lado. Entende? Essa matéria tem para eles lá. Entende? Isso corresponde, entende? Eles falam que, em média, 26% de matéria negra e de energia escura é praticamente 70%. Então, se você imaginar que esse universo todo que a gente vê, que a gente acha que é muito, bilhões de galáxias, não sei o que mais nada,
você fica, meu Deus, não dá 4% do universo. Ele sabe que por trás disso existe esse outro tipo de matéria e esse outro tipo de energia. Entende? Então, essa parte quântica, que a gente não sabe onde está a energia, onde está a matéria, porque a energia quântica é isso. Ao mesmo tempo que ela é corpuscular, ela é energia. Né? Então, é um ponto de ligação entre essa matéria densa nossa e essa energia do mundo espiritual, que logo vai vir alguém aí descobrir alguma coisa nova para dar uma revirada grande na nossa ciência. Então a gente é muito ignorante. A conclusão que a gente chega é que a gente é muito ignorante. E o que mais me admira, no meio de toda a nossa ignorância, eu falo para mim, de mim mesmo, no meio de tanta ignorância que a gente tem, a gente às vezes se coloca numa situação em que a gente ainda está sendo tão orgulhoso, ainda se acha tanto. E eu fico pensando a nossa mediocridade diante da lei de Deus. Então, quanto mais eu estudo, que eu começo a entender, como o Chico falava, que ele era um ninguém, um cisco. Se ele era um cisco, quem somos nós? Talvez a sombra de um cisco assim. Então, são essas coisas que a gente tem que entender. Quanto mais você procura compreender, ter a capacidade de ter essa abstração do que é o plano espiritual, do que é os ensinamentos de Jesus, do que é que a doutrina espírita traz para a gente, o avanço que a neurociência tem, a gente começa a perceber o quanto nós ainda somos ignorantes e quanto somos pequenos. E as coisas entram em choque, sabe? Porque a gente quer ajudar as pessoas, a gente quer colaborar, a gente quer levar instrução para elas. E a gente vê que as pessoas não estão interessadas em querer saber o que é essa verdade que está acessível a elas. Elas estão querendo que resolva os problemas delas, só isso. Resolvendo o problema dela, para ela continuar sendo do jeito que ela é, e não ter que fazer mais muita coisa, nem em benefício dela, nem dos dela, nem de ninguém. Porque fica cada um olhando só para o seu egoísmo. Assim. Então, é nesse meio que a gente está vivendo, e como eu sempre falo, a oportunidade de trabalho nossa é imensa. Então a gente estava vendo isso aqui, e eu vou um pouco, porque a gente vai ter que voltar para o tema. Paulatinamente organizam-se episódios e conteúdos que vão fomentando o imaginário coletivo, a derrocada moral, a agressividade e a velocidade. E sutilmente, através de episódios, notícias, estruturam informações que elevam medo, pânico e terror às criaturas sintonizadas. Então você vai ver um comentário que a Lívia vai fazer a respeito disso agora. Depois de tudo que a gente estudou, ele vai fazer um comentário que é muito interessante. E ele diz o seguinte. E aí eu quero que você preste atenção, que isso que a gente viu no vídeo, a gente viu o lado filosófico, eu trouxe bastante ensinamento científico e doutrinário para nós em cima disso. E também condições médicas, eu falei de muito estudo de ansiedade para observar esse medo, esse plano todo. Ele vai trazer isso agora para a nossa vida presente, para a nossa vida coletiva. Porque o que vale é essa obsessão coletiva que você está mergulhado, está participando dela. Então ele diz o seguinte, pesquisas mostram que antigamente as pessoas torciam pelos mocinhos, mas agora muita gente está torcendo pelos vilões, se darem bem em tudo. As pessoas começam a inverter valores, começam a ver como natural fazer o mal e acham que tem mais é que fazer isso mesmo. Ser cruel é comum, todo mundo faz. As pessoas assimilam o mal como sendo a realidade da vida, tornando-se imorais, agressivos e cruéis. Jogos para as crianças que ganham mais pontos quanto mais perversos forem, e os pais serão permissivos. O que a gente deve esperar disso? O que é que deve esperar disso? Ver as imagens que vendem mais hoje nessas novelas, nesses Big Brothers da vida, ver a quantidade de golpe que dá, o que é depravação de sexualidade, com requintes de crueldade nesses problemas que existem por aí. Então, você vê que a avalanche de pessoas que ficam bisbilhotando isso,
Não só de forma objetiva dentro da sua casa, mas também de forma oculta, porque se vinculam a padrões de informações de redes sociais que passam coisas de uma gravidade maior e que as pessoas deveriam aceitar em virtude das depravações que existem nesses programas. Então, o que acontece é isso que a gente está disse. Antigamente, olha, todo mundo queria ser mocinho. Queria ser o Batman, queria ser o Robin, queria ser o Super-Homem. As pessoas tinham seus heróis. E eu te digo mais. Para que você entenda a gravidade, as pessoas acham que é uma puerilidade que eu estou falando aqui, né? Você ter seus heróis, seus mocinhos. Não é. Eu falei desse livro do professor Zimbardo, em que ele tem um trabalho de neurociência, baseado em empatia, em que ele lida com crianças psicopatas. As crianças lá do Reino Unido, onde ele trabalhava, as crianças não se desviavam do padrão, eles eram direcionados para esse trabalho dele, em que ele fazia análise e via se ele tinha essa deformidade na área integradora do caráter, que está no pré-frontal basal, orbital. Entende? Uma vez detectando isso, ele sabe hoje em dia que essa criança será um psicopata. Vai ser um psicopata, vai ser um grave narcisista. Então ele pega essas crianças, eles tiram da escola comum, começam a participar de uma escola mais especializada, quer dizer, não é bem tirada, elas frequentam a escola comum, mas elas é retirada para uma escola mais especializada, em que ele vai trabalhar e estimular essa área integradora do caráter, que é onde está o defeito nos psicopatas. E um dos grandes trabalhos que ele faz, que ajuda a restabelecer função dessa área, chama Programa do Herói Imaginário. Ele chegou à conclusão que todo ser humano ele precisa de um herói imaginário. E a ciência diz, por exemplo, que a criança precisa de ter um pai dentro de casa para que aquele pai seja o herói imaginário dele e seja o objetivo de vida e de destino daquela criança que está sendo educada e instruída. A gente que é espírita, a gente sabe que é diferente. A gente sabe que Deus nos criou em espírito e nos atrai o tempo todo para Ele. O nosso herói imaginário, do nosso espírito, é Deus. A gente traz isso numa escala menor para o nosso padrão humano, em que nosso Pai, que nos deu o nosso corpo, vai ser o nosso herói imaginário do ponto de vista humano. É uma representação simbólica do que a gente traz no mundo espiritual. Então você ter um herói imaginário te direcionando para o caminho do bem, isso é natural, que faz parte da nossa criação como espírito imortal. Está lá no nosso livro dos Espíritos. Quando um homem adquire a inteligência, ele ganha a consciência. A primeira coisa que se desenvolve nele é a consciência de futuro, dele saber que tem um lado espiritual e que tem um Deus que é seu Pai Criador. Pois é. Então nós temos esse herói imaginário, tanto do ponto de vista humano quanto do ponto de vista espiritual. Aí, quem é o herói imaginário nosso dentro da casa espírita? É Deus. Quem é o Jesus é o que vai nos conduzir na direção desse herói imaginário. E por que eu estou falando isso para você? Porque a gente fala de uma coisa extremamente séria, extremamente profunda, que aconteceu contigo quando você saiu da animalidade e ganhou um nível de consciência. Você sabe que você tem que ir em busca desse herói. A gente chama isso força do endoprogresso e do autoprogresso. Força do endoprogresso é a força de Deus atraindo todos os seus filhos na sua direção. E força do autoprogresso é uma força resolutiva, que é quando o filho resolve seguir na direção do pai. A força do endoprogresso é uma força sugestiva. Deus vai estar te sugerindo: vem para mim. Eu te dou os 10 mandamentos para que você aprenda a vir até mim. Eu te dou
o meu filho perfeito, Jesus, que vai te mostrar como é viver na terra e como você vai se direcionar para mim. Eu te dou agora o mundo espiritual, para que você entenda o que é que acontece com você quando você desencarna. E você compreender que você precisa trabalhar qualidades boas para que seu espírito se dirija para mim. É uma força sugestiva. Nós temos o alto progresso, que é quando você resolve dizer: eu vou aceitar a tua sugestão, Pai, e vou te seguir. Tu és o meu herói imaginário, que eu sei que um dia vai se concretizar quando eu chegar aqui a conhecer a tua essência. E por que é que isso é importante? Por causa disso que a gente está estudando aqui agora. Qual o herói imaginário hoje em dia das pessoas vivendo aqui na Terra? É isso que ele está dizendo. Antes eram mocinhos. Hoje em dia, muita gente está torcendo por vilão, para se darem bem em tudo. É esse o herói imaginário. Querendo sempre levar vantagem, passando a perna dos outros. É isso que todas as pessoas estão sendo estimuladas. E as pessoas vão e acreditam nisso. E também elegem os seus representantes de nós. Então as pessoas começam a inverter valores. Começam a ver como natural fazer o mal. E acham que tem mais é que fazer isso mesmo. Ser cruel é comum. Todo mundo faz. Se todo mundo faz, por que eu não vou fazer? Por que eu não vou fazer? Não queremos sair do foco, né? O senhor citou essa situação do Reino Unido lá, e tem um rapaz aí que foi morto pela leoa, né? E aí? O senhor citou estudos atrás, semanas atrás, aqueles casos de regressões, né? Que o senhor citou até o caso do arroz. Isso. E veio a baia, quando eu vi aquela situação do rapaz, e o senhor trazendo essa situação, se pegar uma pessoa doente, né? E tratar essa pessoa, não sei se deu certo no Reino Unido, né? Mas aqui parece que o pai e a mãe abandonou o rapaz e tal, e chegou naquela situação, não sei se é um herói que ele tinha, né? Não sei. E o coitadinho ficou. Eu não sei da história direito do que eu vi só o relato, me aprofundei no assunto, mas eu te asseguro uma coisa, e isso a gente vai, vou falar em breve isso no sábado, nesse sábado próximo da morte. Quando Santo Agostinho fala para a gente, laços de família e ingratidão dos filhos. Eu acho que do Evangelho todo, essa foi uma das páginas que eu mais estudei junto com meus filhos. E a gente estuda até hoje, sabe? Às vezes a gente se reúne e a gente fala, vamos abrir o Evangelho hoje para ver o que vai dar. E aí todo mundo já ri, porque já imagina que vai cair isso, sabe? De tanto que a gente já caiu que a gente leu sobre isso. E lá tem uma mensagem de Santo Agostinho que ele diz o seguinte, que os pais não precisam ter grande saber para poder educar seus filhos. Eles não precisam fazer curso para aprender a direcionar os filhos no caminho. Qualquer pai, qualquer mãe precisa ter um pouco de atenção e cuidado para ver os seus filhos à medida que seus instintos forem nascendo. Para que quando forem nascendo eles já sejam corrigidos e educados. E para isso não precisa fazer escola, nem ter conhecimento de cabedal científico. A pessoa sabe o que é o bom e o que é o mal. Isso é capacidade de discernimento. Todo ser humano sabe. Porque do mesmo jeito que eu falei aqui para vocês, que quando nós saímos da universalidade e ganhamos a inteligência, você eclode a tua consciência, são 3 níveis de consciência disso. Isso quando você começa a pensar. Consciência de futuro, Deus e o mundo espiritual, consciência ética, que é você saber a diferença do bem e do mal, e consciência moral, que é você saber que você vai ser responsável pelos seus atos e assumir as consequências dele.
Todos nós temos esses 3 níveis de consciência e muito bem desenvolvido espiritualmente. Quando chega aqui na Terra, a maioria de todos nós faz questão de anestesiar essa consciência espiritual para viver curtindo e gozando os prazeres da Terra com a consciência humana que a civilização nos dá. É aí que está a nossa grande problemática. O problema maior disso é que as pessoas ficam anestesiadas. Quando o trabalho de neurociência mostra que 70% da humanidade é escrava de suas emoções e não pensam, elas não pensam nas emoções que estão tendo, elas simplesmente querem ter as emoções que gostam de ter. A pessoa, ela nem pensar, pensa, quanto mais ter consciência. Consciência é um pensamento mais profundo. Entendeu? É você entender e julgar a sua realidade, fazendo juízo de valor dos seus atos. Se eu sou escravo de minha emoção, eu vou fazer juízo de valor dos meus atos? Eu vou fazer nada, de jeito nenhum. Eu vivo com a emoção. Tem gente que vive só para viver de sexo, tem gente que vive só para ter poder, gente que vive só para ser narcisista, está entendendo? E narcisista tanto física quanto moral. Tem gente que vive só para ter dinheiro. E você vê as pessoas se perdendo com poder e dinheiro aí o tempo todo. Então, são pessoas que fazem questão de anestesiar suas consciências. É por isso que existe a dor auxílio. Que Deus permite que venha uma dor boa, que limita o corpo, para que a pessoa entenda, você está vivendo só pela sensação do corpo, teu corpo vai morrer. Então você teve um AVC, você teve um infarto, entende? Você teve um troço grave aí. Para que vendo que o corpo vai morrer, a pessoa acorde um pouco e pense, o que é que eu estou fazendo da minha vida? O que é que eu estou fazendo? Às vezes a pessoa é mais um pai, tem um filho deficiente. Pior, é 22% dos casais hoje em dia que estão casando para não ter filho. Dane-se os outros. Eles querem o quê? É o gozo do sexo, puro e o tempo inteiro, para isso, a vida inteira. Sexo para ele é prazer, não é procriar. Procriar dá muito trabalho. Eu quero ficar só com a parte prazerosa. O resto se dane. O resto se dane. Você acha que existe plano existencial entre pessoas comuns, em que vai estar envolvido só o relacionamento conjugal sem procriação? Isso acontece em pessoas missionárias ou estão extremamente expiatórias. Entende? Missionário como Kardec. Expiatório como são muitos que tem hoje em dia fazendo fertilização in vitro. E que tenta e não consegue. Entende? E tem de tudo. Há 2 semanas atrás eu atendi uma paciente minha. Entende? Ela é homoafetiva. Vai fazer a 3ª tentativa de implante, porque ela quer ser mãe. E eu perguntei para ela, quem é o pai? Não sei. Não sei. Peguei meu óvulo, peguei um espermatozoide no banco, fertilizei, já tentei 2 vezes, não deu certo, vou tentar a 3ª. Você fica imaginando. E esse herói imaginário dessa criança, quem vai ser? Quem vai ser? É preciso que o egoísmo cause muito mal para que ele se torne um sentimento idiota. Você começa a entender melhor a coisa, sabe? Não tenho nada contra quem está fazendo isso. Quer fazer, faça. Cada cabeça é um mundo, cada coração, seus sentimentos, mas uma coisa é certa: todos nós vamos ter que responder para a lei de Deus. Isso eu não tenho dúvida. Não tenho. E se eu sei que o egoísmo vai ter que causar muita coisa ruim para que as pessoas essas acordem e voltem a ter um herói imaginário, educativo, instrutivo, então ainda vai acontecer muita desgraça aqui entre a gente.
E ninguém tem que se questionar da desgraça que vai acontecer. Porque o importante é o que você está construindo para você. E não os outros. Eu já falei para vocês aqui. O importante dessa vida são as transformações que eu realizo em mim, no caminho do bem. Convívio social, isso é secundário, sabe? Quando Jesus falou, amarás o teu próximo como a ti mesmo, ele pediu primeiro para que eu dedique o alto amor para ser trabalhado dentro de mim, para depois eu ter condição de amar o próximo. Então, em primeiro lugar, está você na sua edificação, para que depois, você estando edificado, você consiga edificar aos outros. É desse jeito que tem que fazer. Então, o que a gente vê hoje em dia é justamente o contrário. São pessoas invertendo os valores. E o que é interessante, sabe, é que invertem valores, se divulgam as coisas, os valores invertidos. Você vê o poder massacrando e passando por cima dos outros, querendo cada vez mais poder. Você vê isso feito de uma maneira descarada, escrachada, jogada aos tudo que é mídia. E as pessoas de braços cruzados. Tudo sendo conivente. O espírito sofre por todo mal que faça ou que dê causa que aconteça, sendo conivente. Por todo bem que deveria fazer e não fez, e por todo mal que decorreu de não ter feito esse bem. Aí você vai dizer, mas eu vou falar isso para os outros, que eu sou contra essa toga do judiciário? Você tem que ser, sim. Se você tem caráter, se você tem princípio, se você não tem, se você é uma pessoa pusilânime, se você é uma pessoa fraca, frágil, se você é desses que está esperando a maioria, vai junto com a maioria, paciência, seja, siga. Mas não é isso que eu quero para mim. Não é isso que eu vivo na minha vida. Não é isso que eu ensino para os meus filhos. Não é isso que eu quero das pessoas que eu estou envolvido. Eu gosto de pessoas de caráter. Porque eu estou me lascando para isso. Porque eu sei que esse é o caminho. E eu vou fazer isso com carinho, com dedicação. Os outros querem ir ou não? Se não quiserem ir, a opção é deles. Mas a minha opção é essa. E a minha opção eu vou ter que assumir. Porque foi assim que Jesus pediu para a gente. Aquele que der testemunho de mim diante dos homens, eu darei testemunho dele diante do Pai. Não foi assim que ele falou? Você está dando testemunho de Jesus diante dos homens? Você está assumindo o que é moralmente correto? Você está divulgando isso? Você está procurando viver isso na sua vida? Para que vivendo você tenha condição de levar isso adiante? Nosso herói é Jesus. É Ele o modelo que a gente tem na nossa doutrina. É Ele que a gente tem que assumir. E tem que assumir mesmo. Porque se você não der testemunho dele diante dos homens, ele também não vai dar testemunho de você diante de Deus. Então, quando a gente vê essas coisas fazendo mal, e as pessoas achando que é natural, não, isso não é natural. Isso é ruim mesmo. E eu não vou querer isso para mim. Quando você vê a atitude de crueldade tão comum entre as pessoas, em que as pessoas elas são tão cruéis, que elas estão gerando desamparo aprendido por migalhas com os nossos irmãos aqui na terra. Maranhão tem 500 mil pessoas lá trabalhando e tem 1.200.000 com salário de qualquer coisa, aprendendo o desamparo aprendido. Que por mais depois você queira dar uma educação para aquela criatura, ela vai ter uma desestruturação tão grande nessa rede padrão que a gente já estudou aqui no começo desse vídeo, que elas não vão conseguir mais se tornar uma pessoa útil e produtiva.
Então, quanto mais desgraçado tiver, para esse desgraçado achar que estão sendo valorizados porque está recebendo um salário qualquer coisa, entende? Mais essas pessoas estão abusando de poder e de dinheiro, mais elas estão sendo narcisistas porque elas não estão nem aí para com a desgraça dos outros. Então é rindo para a desgraça dos outros. E ri. E diz que pobre é pobre, pobre tem que ser pobre mesmo. E as pessoas ficam caladas. Isso é que eu acho, isso é o que dói. Não é a pessoa ver que o outro já está desgraçado lá dentro, não. É que está divulgando isso. E as pessoas continuam falando, continuam divulgando, e acham que isso é normal. Só porque é comum, é normal, é natural. Não tem nada de natural. Não tem nada de comum. É isso que a gente chama, na ciência, de normose. Você traz degradações morais, incute na cabeça dos outros que aquilo ali é que é o normal, e você transforma o que é anormal sendo normal, e todo mundo vai para a mesma desgraça. Quer um exemplo bonito de normose, que hoje em dia, quando a gente fala, ninguém gosta de viver, é a Inquisição, de onde todos nós passamos. Todos nós aqui, que somos espíritas, passamos de uma maneira mais profunda do que os outros, como sendo um dos participantes do movimento de Inquisição que teve no mundo. Vai ler o livro Tormentos da Obsessão, de Divaldo. Vê quantos lá passaram na Inquisição. E que falharam, mais uma vez, sendo espírita. Sendo espírita. Isso por quê? Porque começam a arrumar licença moral, e depois da licença moral tá formulada, em cima dela vai se construindo um sistema, um castelo de licenças morais em cima de licenças morais. É igual a pessoa que cria a primeira mentira e tira lucro daquela mentira. Aí ela vai criar uma mentira para justificar aquela mentira que já deu lucro para ela, porque ela está tendo mais lucro ainda. E uma mentira vai em cima de outra mentira, e de outra mentira, e de outra mentira. Daqui a pouco ele nem sabe mais o que é mentira, nem o que é verdade. De tanto que ele mentiu. Por isso Jesus falou, está lá em São Mateus. O pai da mentira é o capeta, é o diabo. Porque você só vai criar coisa negativa em você. Eu sou o caminho da verdade da vida, e não da mentira. Tem alguém aqui que não mente? Pois é, a vida é assim. E é assim que a gente está vivendo. Nesse mundo que está sendo cada vez mais massacrado, para que exista cada vez mais derrocados morais. Enquanto você não levantar e dar um basta nisso, dizer, não é isso que nós queremos, enquanto o povo que tiver um pouco de visão e tomar uma decisão dessa, querendo retornar para o caminho do bem, entenda, o que é negativo vai querer levar no grito, na marra e a força, para que a natureza humana se degrade cada vez mais. É isso que a gente está vivendo. E entenda, a gente tem que procurar se fortalecer, sabe? Porque senão você vai terminar indo derrotando. Então, não é natural fazer mal, nem é comum ser cruel. As pessoas assimilam o mal como sendo a realidade da vida, tornando-se imorais, agressivos e cruéis. Então, toda vez que eu começo a valorizar o que é negativo, é porque eu também estou do lado negativo. Eu falei do universo ainda há pouco. Pois entenda, em todo esse universo que você consegue ver, que a ciência consegue mostrar para você, o universo inteiro, do ponto de vista afetivo, só existem duas grandes correntes de energia. Só duas. A do bem e a do mal.
Não existe a terceira. Não existe. O universo inteiro, afetivamente, só tem esses dois caminhos. O bem foi o caminho que Deus fez para chegar até ele. O mal é quando eu resolvo fugir desse caminho. Pois é. Então você que está querendo viver de mais ou menos, entenda, você é duplamente culpado. Você tem consciência do mais que você deve fazer e tentou arrumar uma desculpa esfarrapada, racionalizando algo para você ficar vivendo do menos. Você é duplamente culpado. É mais culpado do que aquele que faz o mal por ignorância. O servo que, conhecendo a vontade do seu Senhor, se equivocar, será açoitado muitas vezes. O servo que, não conhecendo a vontade do seu Senhor, se equivocar, será açoitado poucas vezes. Você entende o que é mais ou menos agora? Você entende qual é o peso da responsabilidade que você vai ter por saber qual é o mais e continuar vivendo menos? É isso que eu quero que vocês entendam, sabe? Porque a gente está mergulhado nesse caldeirão todo aqui. E entenda uma coisa: toda vez que você é omisso e você sabe qual é o mais, você já está no mais ou menos. O espírito sofre por todo mal que faça quando ele é ignorante ou que dê causa que aconteça, tendo conhecimento, mas sendo omisso. Por todo bem que deveria ter feito e não fez, e por todo mal que decorreu de não ter feito esse bem. Então você tem que ser um trabalhador do caminho do bem. É isso que a gente tem que entender. Aí vocês vão dizer: mas você está sendo muito grave. Não tem nada de grave. Nada de grave. Estou trazendo aqui coisas de Jesus, o que é óbvio, sabe? Jesus falou assim: quem não está comigo está contra mim, quem comigo não junta espalha. E daí, como é que fica? Você está com Jesus falando mentira? Você está contra ele. Mas Deus entende. A justificativa são essas. Deus entende. Mas eu ainda sou humano. Não, você não é humano. Você é um espírito. Você está passando por uma experiência humana. Você tem que trabalhar o seu lado espiritual e não se entregar pelo lado humano. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É escolha sua. Se você quer ser uma pessoa inconsequente, seja. Vai ter que assumir as consequências disso. Se você mentia até então, começa a não mentir agora. Entende? Se você era omisso, pare de ser omisso. Eu não estou dizendo que você tem que brigar com o mundo. Eu estou dizendo que você tem que dar testemunho daquilo que você é. Porque foi isso que Jesus pediu para fazer. Aquele que der testemunho de mim diante dos homens, eu darei testemunho dele diante de Deus. Então você acha que não é isso que eu vou fazer na minha vida? É lógico que eu vou fazer. Mas os outros vão achar: dane-se os outros. A mulher não vai gostar. A mulher que se dane também. Não tem essa não. Eu sou construtor de mim mesmo. Não vai ser minha mulher que vai me construir, nem o homem vai construir a mulher. Não. Não. A gente está aqui no relacionamento entre marido e mulher. Eu já falei, é um relacionamento sugestivo. Não é um relacionamento diretivo, nem impositivo de coisa nenhuma. O casal que sabe dialogar vai sugerir uma coisa para o outro. E cada um vai fazer a sua escolha. Ninguém aqui é prisioneiro de ninguém. Isso aí é obsessão. Isso é apoderamento dos outros. Entende? Então não tem essa não. Entende? Você vai sentar, conversar, dialogar. Quer seguir esse meu? Não quer, paciência. Eu vou seguir. Então você não siga. Paciência. Tem limite. Limite. Você tem que saber dar limite. Seja o teu sim, sim, o teu não, não. O que disso passa te causa mal. Vai dizer que eu sou radical? Não. Radical é aquele que faz algo impositivo sem coerência. Se você faz algo com coerência, você não está sendo radical. Você está sendo lógico. E você está sendo racional. É diferente. Entende? Então você vai ver isso aqui. Pessoas assimilando o mal
fazendo disso a realidade da sua vida, também querendo ser imorais, agressivos e cruéis. Por quê? Porque eles fazem a mesma coisa desses que eles ficam vendo nesses programas que tem aí, dos exemplos que a gente tem do ponto de vista socioeconômico e político que chega à nossa casa, tem cada um querendo tirar sua lasquinha também. Cada um. Entende? E a gente não deve ser desse jeito. Entende? A gente deve saber que tipo de herói nós estamos seguindo. Então você sabe isso, qual é o seu herói, se você é espírito, se você estuda Jesus. Se você vai lá ler a Boa Nova, estudar aqui, entender Jesus, compreender Jesus, sentir Jesus e viver Jesus. É essa nosso destino que Jesus espera de cada um de nós aqui. Se você faz isso, está bem na fita. Se não faz, vai ter muita decepção e muita desilusão. Semana que vem, para continuar sobre esse tema aqui, que ainda vai longe. Porque as pessoas que agem desse jeito são as pessoas que praticam a iniquidade. E Jesus falou muita coisa de iniquidade para a gente. Muita coisa mesmo. Nossa prece. A quem obedeces? E sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Paulo, Hebreus 5:9. Toda criatura obedece a alguém ou a alguma coisa. Ninguém permanece sem objetivo. A própria rebeldia está subordinado às forças corretoras da vida. O homem obedece a toda hora. Entretanto, se ainda não pôde definir a própria submissão por virtude construtiva, é que não raro atende, antes de tudo, aos impulsos baixos da natureza, resistindo ao serviço de alta elevação. Quase sempre transforma a obediência que o salva em escravidão que o condena. O Senhor estabeleceu as gradações do caminho, instituiu a lei do próprio esforço na aquisição dos supremos valores da vida e determinou que o homem lhe aceitasse os desígnios para ser verdadeiramente livre. Mas a criatura preferiu atender às condições de inferioridade e organizou o cativeiro. O discípulo necessita examinar atentamente o campo em que desenvolve a sua própria tarefa. A quem obedeces? Acaso atendes, em primeiro lugar, às vaidades humanas ou às opiniões alheias, antes de observares os conselhos do mestre divino? É justo refletir sobre quanto a isto, porque somente quando atendemos em tudo aos ensinamentos vivos de Jesus é que podemos quebrar a escravidão do mundo em favor da libertação eterna. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus e aos nossos anjos guardiões, agradecendo a oportunidade dos ensinamentos de hoje. Possamos com esses ensinamentos nos melhorar